Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu estou aqui novamente, o irmão Leandro, trazendo mais um vídeo para o meu canal para te apresentar esse assunto tão importante, esse estudo tão precioso. Para que você tenha mais um pouco de conhecimento, eu quero compartilhar tão somente com você esse conhecimento. Minha primeira pergunta do vídeo de hoje: você sabe identificar uma seita? Meu irmão, você congrega em uma seita? Minha segunda pergunta: a sua igreja é uma seita? Neste vídeo nós vamos ficar por dentro deste assunto. Eu peço que você dê um like neste vídeo, curta os meus vídeos, irmãos, e também se inscreva no canal. Se isso contribui para o seu crescimento espiritual de alguma forma, que você assim seja um novo membro aí deste canal, é o que eu te peço. Irmãos queridos, isso é uma seita. Isso que eu vou apresentar para você agora. Toda seita, ela vai atacar a doutrina da cristologia e a doutrina da soteriologia, irmãos. Certo? A cristologia é tudo aquilo que está fundamentado na Bíblia a respeito da vida de Jesus. Tudo que Jesus fez, como ele veio ao mundo, como foi a vida de Jesus, os seus ensinamentos, as doutrinas bíblicas a respeito de Jesus, como ele morreu, como ele foi embora deste mundo, a sua ascensão. Isso é a cristologia. A seita, irmãos, ela vai atacar esse pilar fundamental do cristianismo. Também o segundo pilar, a doutrina da soteriologia, a doutrina da salvação. A doutrina da salvação, a seita, ela vai mudar isso, ela vai adulterar a doutrina da salvação. Então você precisa ter este conhecimento. E eu quero que você fique comigo neste vídeo para nós aprendermos mais um pouquinho. Como identificar uma seita? Você sabe identificar uma seita? Irmãos, a seita, ela sempre vai ter o seu cremos, que é as suas regras de fé, tudo documentada. Uma seita, ela vai ser bem estruturada, ela vai ser bem administrada, ela vai ter o seu estatuto todo certificado, tudo documentadinho certinho. Toda seita, ela não vai passar nada de boca a boca para os seus membros, de pessoa para pessoa, de geração para geração, não. Através de conversas ou através de ensinamentos ali individual somente. Não é somente isso, ela vai ter o seu estatuto, porque daqui 100 anos, 200 ou 300 ou 500 anos a mais à frente, esse estatuto vai ser o mesmo, entende? Quando ela muda a doutrina da cristologia ou soteriologia, que são os principais, vai estar tudo no seu estatuto. O que ela fundamentou lá atrás, através dos seus fundadores, vai ter que ser seguido obrigatoriamente, também respeitado. As pessoas terão que aceitar. Uma seita, então, ela vai deixar tudo documentado para ser bem projetado. Como identificar uma seita? Isso aqui não é segredo para ninguém. Esses vídeos você também pode encontrar aí na internet, através dos canais de teólogos conhecidos aí. Todas as igrejas do Brasil que são seita, esses vídeos são encontrados na internet, todas elas. Não tem nenhuma seita que está escondida no Brasil. Todos os evangélicos sabem quais são as seitas, quais ministérios são seita e qual ministério não é uma seita, é uma igreja evangélica sadia. Louvado seja o nosso Deus. Eu trago esse estudo também, busquei informação, fui à busca de conhecimento através do meu mentor, meu mestre, pastor Josué Brandão. Também peguei conhecimento no canal do pastor César Cavalcante e também do pastor Antônio Fonseca, do Instituto ICP, o Instituto Cristão de Pesquisa. Então eu busquei o conhecimento para trazer para os meus queridos irmãos. A seita, meus irmãos, tem uma forma de identificar uma seita. Nós vamos usar aqui neste vídeo as 4 operações da matemática. Quais são? A adição, subtração, multiplicação e a divisão. Na adição, meus irmãos,
toda seita, ela sempre vai adicionar algo a doutrinas sagradas da Bíblia. Ela vai adicionar alguma coisa a mais na doutrina bíblica, ou ela vai adicionar alguma coisa a mais das escrituras sagradas, entende? Vai ser a Bíblia. Em uma seita você tem que seguir com ela a Bíblia, só que também não é somente a Bíblia. Ela vai adicionar alguma outra coisa, ou seja, ela vai adicionar algum livro dos seus fundadores, dos seus criadores, aquele que criou aquela seita, ou algum profeta mor que tiver naquela seita, um profeta que já veio desde o nascimento do ministério. Toda seita, ela vai ter isso já como principal. Você vai ter que seguir a Bíblia e os livros dos seus fundadores, não é somente a Bíblia. Não é como lá ficou no Tratado de 1500, lá no Tratado do Protestantismo. No Tratado do Protestantismo, irmãos, ficou já acertado que é sola Escritura, ou seja, só as Escrituras como nossa regra de fé. Só que na seita não é só as Escrituras, não, para você seguir a fé em Deus. Louvado seja o nosso Deus. Agora, na subtração, uma seita, ela sempre vai tirar verdades doutrinárias. Ela vai invalidar a divindade de Cristo. Uma seita, irmãos, ela vai atacar a cristologia. O que nós conhecemos de Cristo Jesus, que está na Bíblia Sagrada, certo? Vou dar um exemplo aqui. Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Nós sabemos disso. 100% homem e 100% Deus, divino. Só que nas doutrinas de uma seita, ela vai tirar alguma coisa da cristologia. Ela vai falar que Jesus foi um profeta somente, mas ele não foi Deus, ele não é Deus. Olha só, irmãos, fica comigo nesse vídeo, vamos aprender sobre esse assunto que é muito importante para você identificar a seita. Ali ela sempre vai atacar também as doutrinas do Espírito Santo, a contemporaneidade dos dons espirituais. Ela vai tirar essa atuação do Espírito Santo da igreja, ela vai tirar a divindade também do Espírito Santo, vai falar que o Espírito Santo é uma força ativa, o Espírito Santo não é Deus. Uma seita, ela vai fazer isso. Se você ainda não conhece nenhuma, fica comigo que agora nós vamos dar a lista de algumas das principais seitas que tem no nosso Brasil. Ela também vai negar, irmãos, a completude das Sagradas Escrituras, que a Bíblia é completa, é a soberana, é a imutável, é a infalível palavra de Deus, a Bíblia. Só que uma seita, ela vai invalidar as doutrinas bíblicas, irmãos. Da multiplicação, todas as seitas ela vai multiplicar, agora ela vai atacar a doutrina da soteriologia. Na multiplicação, uma seita, ela vai multiplicar os meios de salvação, irmãos. Ela vai falar que a salvação não é somente pela fé em Jesus Cristo, como o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 8, que nós somos salvos pela graça por meio da fé. Só que na seita, ela vai falar, não senhor, negativo. Ela vai multiplicar os meios da salvação. Você tem que ter a fé em Jesus, a fé em Deus, só que você precisa de algo mais. Ela vai acrescentar obras, ela vai acrescentar alguma coisa a mais que você precisa fazer para completar a sua fé. Entende? Ela multiplica também na cristologia. Ela vai falar que Jesus Cristo, sim, Jesus Cristo veio ao mundo, ele é o Filho de Deus, foi um profeta, é Deus, é divino, só que ele não acabou. O projeto da salvação do ser humano, da humanidade, ainda não está terminado. Jesus não redimiu ainda o homem, não comprou a salvação para o homem, ele não comprou o homem. O Jesus ainda não alcançou
o preço para dar a salvação ao homem, entende? Ela vai multiplicar. Jesus ainda não terminou na cruz. O plano salvífico de Deus não está terminado. Jesus sobe ao céu e agora está lá trabalhando, intercedendo por nós. Entende, irmãos? A seita, ela sempre vai colocar algo a mais. E ela vai multiplicar a doutrina da salvação, certo? Agora nós temos na divisão. Toda seita, ela vai monopolizar a salvação. Ela vai fazer um monopólio da salvação. Porque na divisão, a seita, ela vai ser exclusiva. Só ela é a detentora da graça. Só ela é que é a única que vai levar o povo, uma igreja para o céu. Ela é a principal. Ela é exclusiva. Tá entendendo, irmão? Uma seita, ela vai atacar aí nessa área da salvação, essa área da divindade de Cristo, e também ela vai atacar o projeto de Deus, ela vai dividir a glória de Deus. Não são todas as igrejas que vão para o céu, não. Ou não são todos os ministérios que pregam a palavra de Deus que vai para o céu. Ou seja, todas as igrejas evangélicas estão erradas e ela está certa, irmãos. Você entende isso? Uma seita vai fazer isso? Com certeza ela vai fazer. Meus irmãos, essas coisas que as seitas passam, ela fica ali só entre ela e seus membros, certo? Ela não fica repassando coisa para esse aqui, aquele ali, aquele outro, não. Você tem que participar dela e lá dentro dela você vai conhecer essas heresias, essas aberrações. Só que toda seita ela tem o seu estatuto. Então é pelo estatuto que nós baseamos. O que uma igreja fundamentou no seu estatuto, no seu cremos, ali a teologia, os institutos teológicos vai estudar o estatuto daquela igreja, daquele ministério, e ele vai identificar e vai reconhecer se ela é ou não é uma igreja séria, ou se ela é ou não é uma seita. Vamos estudar então uma das principais seitas no Brasil. Isso aqui não é segredo para ninguém, todos já sabem, todos os teólogos que entendem desse assunto, todos os ministérios que sabem e reconhecem também quais são os tipos de seita do Brasil. Os institutos também teológicos já sabem quais são as seitas que tem no Brasil. Eu quero tratar a primeira da lista, que é uma das maiores, é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isso, a igreja adventista, por que ela é uma seita? Como nós vimos aqui nas 4 operações da matemática, nós vamos perceber que a primeira coisa para identificar a adventista do sétimo dia como uma seita, nós vamos na adição, irmãos. A adventista é uma igreja, é um ministério que ela tem por fundamento, seus estudos, as suas doutrinas, vem tudo de uma profeta chamada Ellen White. Ellen Good White. Essa profetisa, ela vem desde o começo, adventista do sétimo dia, uma igreja que foi fundada ali no ano 1844, certo? Naquele tempo surgiu essa profetisa ali e ela trouxe muitas heresias para dentro da igreja, e isso foi fundamentado, irmãos, ficou como o cremos da igreja, ficou no estatuto da igreja, todas as heresias que essa profetisa trouxe. Então você vê o primeiro erro que esse ministério fez foi de tratar as profecias de Ellen White como sendo canônicas, sendo algo inspirado diretamente, canônico para a igreja. Como assim? Ela tem a mesma autoridade e a mesma autenticidade bíblica. Mesma autoridade bíblica, irmãos. Todas as profecias de Ellen White é como se fosse tá no mesmo pé de igualdade das escrituras sagradas. Então não tem como você fazer como Paulo diz lá na sua carta aos Coríntios, que Paulo fala que nós devemos julgar as profecias, ou seja, à luz da palavra, à luz das escrituras sagradas, toda profecia deve ser julgada.
à luz das Sagradas Escrituras. Então essa senhora Ellen White trouxe suas profecias para esse ministério. Ela foi uma das fundadoras, é claro, né? E ela, sendo uma das fundadoras, ela trouxe todos os estatutos para esta igreja. Então, o primeiro erro que faz com que ela seja uma igreja seita é isso. Todos os livros de Ellen White é lido nas reuniões dos sábados que eles fazem, que é a reunião sabatina deles, que eles fazem ali. Leem todos os livros desta senhora profetisa do ministério. Todos os membros que tiveram ali, eles é obrigado a aceitar essa senhora, a aceitar os seus escritos, certo? Como se fossem coisas sagradas, coisas canônicas. Isso para a teologia é inaceitável. Tudo que ela diz foi levado com toda a autenticidade bíblica. Então esse é o primeiro ponto. Na escola sabatina deles, como havia dito, é ensinado os livros, os ensinamentos dos livros dessa profetisa. A segunda adição da Igreja Adventista do Sétimo Dia, eles adicionam a doutrina da cristologia algo a mais. Eles adicionam, como todos sabem, o juízo investigativo. É uma história, uma heresia deles, que eles contam que Jesus, quando morre na cruz do Calvário, Jesus não terminou a obra salvífica. Jesus subiu ao céu, foi lá e está lá diante de Deus, o Pai, julgando ainda todos os nossos atos, as nossas obras, está julgando a igreja, e nós ainda não estamos com a nossa salvação adquirida. Então, nós temos que trabalhar ainda, porque Jesus está nos julgando, nós temos que continuar a santificação, porque Jesus está no juízo investigativo. Essa adição a mais, isso não tem na Bíblia, irmãos. A Bíblia nos diz que Jesus, quando morre na cruz, entrega o seu Espírito a Deus o Pai e diz ao Pai que está consumado, pronto, acabou. Jesus finalizou a obra redentora. Só que para os adventistas não está terminado. Até hoje Jesus está ainda trabalhando. Agora, 2000 anos depois da vinda de Jesus na Terra, ainda Jesus está lá, trabalhando pela nossa salvação, no juízo investigativo. Essa adição a mais, esse acrescento a mais, faz com que ela seja uma seita, uma das maiores seitas no Brasil. Agora veja o outro ponto, irmãos, que nessa seita eles usam agora uma multiplicação na questão da soteriologia. Eles multiplicam os meios de salvação, porque eles dão grande ênfase na guarda do sábado. Eles dizem que para você ter a sua salvação depende bastante de obras, ou seja, você precisa guardar o sábado. Eles dão ênfase nesse dia. Eles repreendem severamente os membros, porque não pode quebrar o dia do sábado, a guarda do dia do sábado. Isso para eles é como se fosse uma doutrina muito severa para eles a respeito da salvação. É inaceitável um membro trabalhar no sábado. Por quê? Porque eles dão bastante ênfase nesse dia, e a salvação não é só através da fé em Jesus Cristo. Não é só Jesus Cristo, não é só por Jesus que nós teremos a nossa salvação. Precisa dessa obra ainda, o ênfase da guarda do sábado. Todos nós sabemos disso, que os adventistas, eles pregam que o sábado é o dia do repouso. O dia do repouso é o dia do Senhor, o sábado. E quem guarda o domingo é o dia do anticristo, é o dia da besta. Quem guarda o domingo está tendo o selo da besta. Isso para nós, nós não aceitamos essa doutrina, irmãos, porque a nossa salvação é só por Jesus. Quem quiser guardar um dia ou outro, como Paulo diz, alguns faz menção de dias, outros tornam o dia comum qualquer dia. Um dia é especial, o outro julga todos os dias iguais. Mas se eu quero guardar o sábado, que seja, mas não por obrigação, para tornar uma idolatria com o dia. Porque Jesus vai nos dizer que o dia do sábado foi feito
para o homem, não o homem por causa do sábado, entende, irmãos? Então essa doutrina da Adventista do sétimo dia torna ela também uma seita por causa disso. Vamos ver também na divisão aqui. Na questão da divisão, eles dividem a glória de Deus, irmãos. Os adventistas do sétimo dia, para eles, a salvação vai ser dada somente para aquele ministério. Eles são o detentor da graça, no entendimento deles, porque eles creem que somente aquela igreja, somente aquele ministério é quem está certo, somente aquele ministério é que Deus aprova, é somente aquele ministério que vai para o céu. E não é dessa forma que nós cremos. Nós cremos que todo cristão vai subir para o céu, vai ter um encontro com Cristo. Todo aquele que aceitou Jesus agora, neste momento, até este momento, está salvo. Nós cremos nisso. Independente de placa de igreja, a salvação é por meio da graça, é pela graça, por meio da fé, irmãos. Não é por ministério A ou B. Então quer dizer que antes de 1844, antes da fundação deste ministério, como era dado então a salvação? Se somente eles vão para o céu. Antigamente, antes dele, como era dada a salvação? Segundo a interpretação deles. Há um ponto de discordância aqui, porque eles creem que somente eles é que estão certos, somente eles são um grupo que é aceitável diante de Deus. Irmãos, os adventistas, eles monopolizam a graça, monopolizam a salvação. Eles são exclusivistas. Eles têm até um estudo, irmãos, um livro de como evangelizar os evangélicos, certo? Eles têm todos esses estudos, eles estão amparados teologicamente. Tem grandes teólogos ali nessa igreja, nesta seita, neste ministério, grandes homens que estudam a Bíblia, são grandes teólogos, só que eles têm esse bloqueio intelectual, eles não conseguem esse discernimento para entender esse lado. Por quê? Porque quando eu entro ou você entra por um caminho errado, muito difícil, irmãos, é só pela graça e misericórdia de Deus para nos fazer tornar atrás. Porque quando você já traça um caminho, as suas convicções já vão sendo montadas, é quase impossível de retornar e voltar atrás. Certo? Tem um pastor bastante conhecido no meio evangélico, no meio pentecostal, o pastor Abílio Santana. Pastor Abílio Santana diz que os adventistas do sétimo dia não é uma igreja cristã. Ele fala claramente, adventistas do sétimo dia não são cristãos, eles são whiteistas, porque essa senhora profetiza deles, eles dão grande ênfase somente a ela. Então está aí, irmãos, a igreja adventista do sétimo dia, ela não está preocupada com explicações do meio teológico. Ela não está preocupada com isso. Ela tem lá já o seu estatuto, já está tudo documentado lá na sua instituição. Você pode entrar na internet, entrar no site da igreja, do ministério, buscar todas as regras, todas as doutrinas, todos os regimentos internos da instituição. Você pode ver tudo isso, o que eu estou falando, você pode se certificar de tudo isso aí, porque isso aqui é para todas as pessoas. Todo mundo sabe disso, entendeu? Então, o que eles preocupam é que se a pessoa quer fazer parte do rol de membro deles, fazer parte daquele ministério, a pessoa é obrigada a aceitar todos esses estatutos dele. Eles não estão pondo em discussão para ninguém o que eu acho, o que você acha. Eles não estão preocupados com isso. Isso já está fundamentado e ponto final para eles, certo? Então você que deve agora buscar o conhecimento para você não cair nas artimanhas, nessas armadilhas dessas seitas que mudam a Bíblia de forma absurda, trazem esses ensinamentos, essas revelações de forma absurda para as pessoas e obrigam as pessoas a aceitar. Então é você que tem a responsabilidade, porque você deve buscar o seu conhecimento.
Se você quiser ser enganado, pode continuar, vá em frente, você é o dono da sua vida. Deus deixou o livre-arbítrio para todos, certo? Vamos para o próxima instituição agora. Essa aqui é mais uma das grandes instituições. Eu não vou chamar de igreja cristã, nem muito menos de igreja, porque isso aqui eu não considero eles como uma igreja. Eu considero totalmente como sendo uma seita, é um grupo de seita, são os Testemunhas de Jeová. O Testemunha de Jeová é uma instituição fundada por Charles Taze Russell. Essa instituição ela já muda totalmente a Bíblia. Na adição, eles já têm a própria Bíblia deles. Já não é nem a Bíblia evangélica. Não é uma Bíblia evangélica comum como tem em todos os ministérios evangélicos do Brasil. A Bíblia dos Testemunhas de Jeová já é outra Bíblia, outra tradução. É uma tradução bíblica, tradução da Bíblia Novo Mundo. Essa tradução ela não é aceita no meio teológico no Brasil, certo? Porque é uma Bíblia muito adulterada. É claro que eles adulteraram a Bíblia deles para amparar as heresias deles. Eles não são bobos, né? Eles já fizeram uma Bíblia para amparar suas heresias, suas falsas doutrinas. Na adição eles fazem isso. Você precisa ler a Bíblia, que é a Bíblia Tradução Novo Mundo, também alguns livros deles. Você não pode ler outros livros fora dos Testemunhas de Jeová, fora dos autores dos Testemunhas de Jeová. Você precisa ler os livros dele. E tem alguns livros aí conhecidos, como A Sentinela, um livro bastante consagrado aí no meio dos Testemunhas de Jeová. Você precisa seguir a Bíblia deles e mais esses livros, alguns deles. Você pode buscar aí esse conhecimento na internet, você tem o acesso à internet. Você não está impedido de buscar conhecimento. Se na sua igreja o seu pastor te impede, isso é um erro gravíssimo, porque não pode impedir nenhum membro buscar o conhecimento. A Testemunha de Jeová engana bastante os seus membros por causa disso. Eles bloqueiam as pessoas de buscar o conhecimento. Eles subtraem da divindade de Jesus. Isso é um ponto muito, mas muito difícil até de falar isso aqui, irmãos. É um ponto muito complicado na Testemunha de Jeová, porque eles vão subtrair a divindade de Cristo. Eles têm bastante estudo teológico muito profundo, estudos históricos muito bom, só que a história, o estudo históricos deles deixa muito a desejar, por causa que eles vão tirar a divindade de Cristo. São estudos históricos bons, mas só que quando você vai ver ali a conclusão desses estudos deles, eles vão falar que Jesus não é Deus. Jesus não é divino. Ele foi somente um profeta e nada mais, irmãos. Olha só que aberração. Se você não sabia disso, que os Testemunhos de Jeová pregavam isso, então passa a conhecer isso. Para os Testemunhas de Jeová, Jesus foi somente um profeta, mas nada mais. Jesus não foi Deus, não é Deus. Jesus não é divino. Entende? Jesus é o arcanjo Miguel. Olha só o que eles pregam, irmãos. E a Bíblia nos diz lá em João capítulo 1, versículo 1, que Jesus, ele é o Verbo que se encarnou, ou seja, ele tabernaculou-se. Jesus tabernaculou-se, o tabernáculo ali se fez carne e habitou entre nós, irmãos. E aqueles Testemunhas de Jeová, eles vão subtrair essa parte crucial do cristianismo, a parte fundamental do cristianismo, eles vão tirar, irmãos. Queridos, os Testemunhas de Jeová, essa sociedade, esse ministério que é uma seita, eles vão excluir também a divindade do Espírito Santo. Eles vão negar, rejeitar que o Espírito Santo é divino. Eles vão pregar que o Espírito Santo é uma força ativa, certo? Então o Espírito Santo não é Deus.
Eles pregam isso, irmãos. Então, uma dessa doutrina fundamental na Bíblia Sagrada, que é a do Espírito Santo, como nós sabemos que o Espírito Santo é uma pessoa? Porque ele teve emoção, ele sentiu, ele se entristece, ele tem sentimento. Ele é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa, é Deus. Só que para os testemunhas de Jeová, eles não creem dessa forma. Eles pregam que o Espírito Santo não é Deus e não é divino. Uma pessoa, um ser humano, vamos ver como identificar uma pessoa. A pessoa ela vai ter as três faculdades da personalidade de uma pessoa. Qual é? A primeira, ela tem intelecto. Segunda, ela vai ter emoção e vontade. Então, se tem intelecto, emoção e vontade, irmãos, e é uma pessoa. E o Espírito Santo tem tudo isso. Só que os testemunhas de Jeová, eles vão negar isso. Irmãos, quando se nega que o Espírito Santo é Deus, quando se nega que Jesus é Deus, então eles não creem na doutrina da Trindade. Eles são unicistas. Unicista é esse conjunto, essa religião que surgiu no tempo da igreja primitiva. É certo, é claro que a palavra Trindade não existe na Bíblia. Todos nós sabemos disso, os teólogos que estudam, eu que fui buscar o conhecimento, eu vi que através do Instituto ICP, Instituto Cristão de Pesquisa, eles vão dizer que a palavra Trindade, irmãos, foi uma palavra criada. Trindade é uma palavra que foi inventada na Bíblia. Não existe a palavra Trindade na Bíblia. Ela foi inventada no ano 160, ali mais ou menos aproximadamente do ano 160 ao ano 220 depois de Cristo, por Tertuliano. Foi Tertuliano que inventou essa palavra. Mas só que nós vemos na Bíblia que a Trindade está presente ali na palavra, nas Sagradas Escrituras. Quando Jesus é batizado lá em Mateus, no livro de São Mateus, no batismo de Jesus no Rio Jordão, quando Jesus é batizado, o que houve no céu? Ouve-se uma voz do céu, o Pai, dizendo: esse é meu Filho amado, em quem me comprazo. Quando Jesus é batizado e ia saindo das águas, veio o Espírito Santo em forma corpórea de pomba, como nós conhecemos a história e o texto sagrado. Ali nós vemos o Espírito Santo repousando sobre Jesus Cristo. Então nós vemos as três pessoas, a ação divina, a ação soberana da Santíssima Trindade. Então essa doutrina é bíblica, irmãos. Só que os testemunhos de Jeová negam isso. Tem também outra instituição que é bem conhecida, o Tabernáculo da Fé. A instituição ou a denominação Tabernáculo da Fé, eles não creem na doutrina da Santíssima Trindade. Eles são unicistas. Eles creem que o Pai, o Deus Pai, se transformou no Filho. E o Filho, depois de morrer na cruz, se transformou no Espírito Santo. Certo? Então eles são unicistas. Então eles também são uma seita. Toda seita, ela vai adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir algo das Sagradas Escrituras, irmãos. Na multiplicação, nós vemos a testemunha de Jeová multiplicando os meios da salvação. Eles pregam que só eles vão para o céu. É claro, né? Toda seita vai dizer isso. Só eles que estão certos. Eles são os principais, eles são o único que são verdadeiros. A seita sempre vai trazer isso para os seus membros. Nós estamos certos e o resto do mundo está tudo errado. As outras denominações estão erradas. Então eles vão trazer esse monopólio da salvação. Ali, para ser salvo através da instituição Testemunha de Jeová, você precisa sair nos domingos, né, de porta em porta, batendo na porta das pessoas, porque ali eles precisam correr e precisam alcançar X hora por cada domingo para alcançar a salvação. Então eles colocam a salvação em obras, precisam fazer obras para serem salvos. Tantas horas aos domingos, saindo de porta em porta, ali eles vão adicionando a salvação dele, eles vão
eles vão concluindo a salvação através de obras. Isso é uma verdadeira heresia, isso é inaceitável no meio teológico. Então, mais um motivo para a Testemunha de Jeová ser uma seita. Na maçonaria também, ali naquele meio, Jesus não é Deus, Jesus não é divino. Jesus foi somente um homem, um profeta normal, uma pessoa comum, como eu e você. Jesus foi um profeta. Então, para os maçônicos, Jesus não é Deus. Também os mormons, no mormonismo, ali Jesus não é Deus. Jesus não é Deus, Jesus não é divino. Então, todas essas seitas, irmãos, perceba que eles tiram o principal do cristianismo, a doutrina principal, né, no caso, as doutrinas fundamentais das Sagradas Escrituras, que diz a respeito de Jesus Cristo e da salvação. Toda seita vai atacar esses dois pilares fundamentais do cristianismo. Vamos ver agora, irmãos, mais uma seita que quero apresentar para você aqui, que são a religião espírita. A religião espírita tem o seu fundador, Allan Kardec. Esse fundador, ele traz todos os ensinos para este grupo, que são os espíritas. Ali dentro daquele grupo você precisa obedecer, aceitar todos os ensinos de Allan Kardec. E esses ensinos dele, essas doutrinas heréticas que tem ali, já foge muito das doutrinas bíblicas. Um dos ensinos deles são a reencarnação. Nós, depois da morte, nós vamos nos reencarnar em outro corpo. Isso aí já foge da doutrina bíblica, é inaceitável isso. Outra grande heresia do meio dos espíritas é que eles têm a consulta aos mortos, invocação dos mortos. E isso na Bíblia Sagrada, irmãos, é inaceitável. É abominação para Deus invocar os mortos. Deuteronômio capítulo 18, do verso 9 ao 14, vai estar dizendo ali uma grande repreensão de Deus a respeito da invocação dos mortos. A salvação para os espíritas, eles têm a salvação em obras, fundamentada em obras também. Você deve seguir os ensinos de Allan Kardec e depois, na salvação, você vai morrer, vai reencarnar, aparece de novo em um corpo, depois vai reencarnando até se tornar em estado iluminado. Você vai melhorando. Cada reencarnação, você vai só melhorando até se tornar iluminado. Isso já passa da nossa doutrina bíblica, isso já foge demais. É uma doutrina inaceitável para o meio cristão. Bom, então está aí, meus queridos. Finalizando agora este vídeo, eu espero que você tenha adquirido um pouco a mais de conhecimento. Esta é a minha verdadeira intenção, trazer esse conhecimento para você. E agora eu quero te dar o meu conselho. Se na sua igreja não tem nenhuma dessas aberrações aí que nós acabamos de ver, fique tranquilo, irmão. Se na sua igreja prega o que está na Bíblia, tudo o que está nas Sagradas Escrituras é dito, é ensinado na sua igreja, continue nela. Pergunte ao seu pastor, converse com o seu pastor, fale a respeito do cremos da sua igreja, da instituição, a denominação que você frequenta ou congrega. Converse com ele, pergunte a ele sobre esse assunto, sobre a cristologia e a soteriologia, doutrina de Jesus e a doutrina da salvação. Ali na sua igreja, com certeza, se tem algo errado, mas alguma coisa que você acha que está meio esquisita aqui, eu não concordo muito com isso, fique tranquilo, isso aí pode ser um erro doutrinário. Às vezes na sua igreja tem pessoas que são leigas, não tem nenhum conhecimento teológico, então ali eles vão trazer alguns erros doutrinários. Outro também pode ser uma revelação de Deus para o coração do seu pastor, por isso que ele faz daquela forma ou daquele jeito. Tem também muitas questões diferentes a respeito de ministério para ministério, irmãos.
Nenhum ministério é igual ao outro. A Assembleia de Deus, uma igreja muito maravilhosa. A Assembleia de Deus não vai ser igual à Igreja Batista. A Igreja Batista não vai ser igual o ministério da Igreja Presbiteriana. A Presbiteriana não vai ser igual à Metodista. Nenhuma vai ser igual à outra. A Assembleia de Deus não vai ser igual a Deus é Amor. Entende, irmãos? Todas elas têm suas questões doutrinárias diferentes. Ela tem ali o seu costume, suas tradições diferentes da outra. Isso não tem problema nenhum, irmãos, não tem problema nenhum, porque eles não estão adulterando a questão fundamental, o pilar fundamental do cristianismo, certo? Então, na sua igreja, vamos dar um exemplo aqui. Na minha igreja tem pessoas que andam de capa branca. Eles vestem uma capa branca ali, saem um no meio do outro ali. Ou na minha igreja eles vestem capa vermelha, capa verde, qualquer cor que seja, e saem no meio das pessoas andando. Isso, irmãos, pode ser uma revelação de Deus para o seu ministério. Não tem nada a ver com seita. A seita vai atacar as doutrinas fundamentais da Bíblia. Eu estou repetindo várias vezes para você entender isso. Por favor, entenda isso. Busque de Deus a revelação, busque direção de Deus para a sua igreja e você seja fiel na sua igreja, seja um membro ativo, cresça no conhecimento da palavra de Deus e na graça, aí na igreja que você está mesmo. Não se preocupe se a sua igreja está de acordo com a Bíblia, então ela é uma igreja cristã, é uma igreja evangélica séria. Não basta ir somente em uma igreja perto da sua casa. Você tem que ir em uma igreja perto da Bíblia, né, irmãos? Louvado seja Deus. Este foi mais um vídeo para você. Que Deus abençoe sua vida. A minha intenção, a intenção do irmão Leandro é que você aprenda, busque mais conhecimento.